Estamos aqui então com o nosso amigo Anderson da Making Off Formaturas. O Anderson, antes da gente começar, eu ia pedir para você se apresentar, apresentar um pouco a empresa, me fala um pouco da Making Off, qual que é a área de atuação de vocês, qual que é a sua função na empresa. Vamos lá, a palavra está Ó, contigo. vamos lá. Bom dia. Meu nome é Anderson Ascenso, né? Eu estou na Making Off há 3 anos, acho que um pouquinho mais, 3 anos. Eu sou gerente comercial e administrativo hoje, em todo, de eventos a folha de pagamento, tá tudo comigo aqui. A Making Off ela já está há 17 anos no mercado, né? Uma empresa que começou lá atrás com casamento. Aí os proprietários, que é o Rodner e a Patrícia, eles estavam muito trabalhando sábado e domingo e eles não quis, mas a gente veio para mudou esse mix e veio para formatura, para colação de grau, trabalhando de uma forma que poucos trabalham, que é fazendo a colação não de turma, né? O pessoal fecha muita turma para fazer a colação. A gente não, a gente junta todos os cursos para fazer uma colação só. E foi muito bom. O mercado nosso muito bacana, graças a Deus. Começamos a ir atrás das faculdades, na época, a Patrícia ia atrás das faculdades, o Cosme que executava esses eventos, com o apoio dela também. E graças a Deus, hoje, as coisas já vêm até nós, né? E isso porque a gente vai arrumando parceiros, e o AG é um desses, que facilita o nosso trabalho, a gente desempenha um trabalho com excelência e facilita. Então, hoje, algumas empresas que algumas faculdades que a gente atende, já indicam a gente, e outros já vêm, outras faculdades já vêm até a gente. E a gente fica muito feliz, é isso. Eu imagino, né? Resultado de um bom trabalho, né, Anderson? Com Bom certeza. trabalho. Que legal. Vocês estão atuando em Goiânia, é isso? Vocês ficam só na, Hoje, na a região gente aqui? atua, a empresa, a sede da empresa é Goiânia. A gente está aqui na região centro-oeste, né, em Goiânia. Mas atuamos no interior de Goiás aqui. São interiores no raio de 200 km, 250 km. A Uhum. gente vai, mas a gente atende também Minas, atende também Brasília, né, o DF aqui, atende Campo Grande. Já estamos com a extensão para o Acre, para fora, Estão voando baixo, bem, hein? Tá indo longe. um pouquinho mais longe, Que legal. e alguns interiores mais próximos aqui também. Temos Caldas Novas, que é uma cidade muito, muito conhecida, né, próxima ali ao Rio Quente. Sim. Temos alguns interiores bem próximos aqui, Anápolis, que é uma região metropolitana, é uma cidade um pouco, assim, relativamente grande, quase por de 400 mil habitantes, que é a 50 quilômetros aqui de Goiânia, que é digamos assim, que veio por indicação de outro parceiro, e se tornou muito grande também, e a gente atende lá. Hoje a gente atende em torno de 28 faculdades, se eu não me engano. É um volume de formando considerável, né? Hoje a gente atende, estamos em torno de 9 mil formandos de faculdade, e mais ou menos esse ano nós atendemos 1.300 colégios. Que bacana, que bacana. O foco de vocês hoje tá mais para evento, produção da festa, tá mais para venda do álbum, é um mix desses dois. Como é que tá isso, Anderson? É um mix porque quando a gente faz o evento, o foco, respondendo a pergunta já direto, o foco é a venda do álbum, que ainda é um faturamento, e querendo ou não, sustentável para a empresa, mas a gente não deixa de fazer o evento, de estar lá no evento. Uhum. Inclusive, ontem a gente estava, hoje, amanhã, até sábado estamos fazendo evento. Por quê? É aquele ditado, né? O olho do dono
é o que engorda o boi, né? Aham. Então, a gente, estando no evento, a gente tem uma comunicação melhor com o aluno, com o pai do aluno, com a vozinha. A gente tem a certeza que esse formando ele vai ser bem atendido, ele vai ter a liberdade de fazer as fotos dele, porque a gente trabalha com emoção, então não dá para deixar, no português falado mesmo, jogado. Então, a gente tem terceiros que prestam esse serviço para a gente, porém, a gente está lá, sim, sempre. Do, da hora que começa o evento até a hora que finaliza, a hora que sai o último formando, a gente está lá, dando essa assistência, conversando com o formando, conversando com o pai, sempre, sempre estamos. Se não está eu e o Roger, ou está um ou está o outro. Bacana. Eu tenho visto alguns stories de você, eu vejo você, o Rony, a Patrícia participando dos eventos ali no. Sim, Deve ser uma delícia trabalhar com festa, né, Anderson? eu particularmente, eu gosto, né? Eu já comentei com você, eu vim de outro ramo, Sim. eu fiquei 12, quase 12 anos em farmácia, ali, também direto com o público, em balcão mesmo, era balconista de farmácia, né? E mudei totalmente essa. E ali e eu já vinha de um público que você tem um cuidado. Eu costumo dizer que é gente que gosta de gente, né? Se você não gosta de gente, você não tem como mexer com gente. Não tem como. Então, assim, eu gosto, cara. Eu, particularmente, eu acho muito bacana fazer os eventos. Que legal. Anderson, bom, vamos lá, introduzindo um pouco no assunto que a gente vai falar. Nós somos parceiros aí já de longa data, né? Making Off Sim, sempre acreditou na gente, sempre prestigiou a gente aí utilizando as nossas soluções, conhecendo os produtos que a gente está colocando. Então, vocês são usuários aí do AG Foto já tem um tempo. eu tenho um tempo. Quando eu cheguei, já tinha o AG. Modéstia à parte, fui, já incomodei bastante sua equipe. Ah, as meninas iam desde lá do Felipe até a Jéssica e hoje, a Andressa, o Pacheco que não está com a gente mais, que não está com vocês, né? E o Júnior. Então, assim, já, já incomodei bastante para aprender com eles, viu? Mexer no AG Sistemas. Bacana, são clientes nossos há 6 anos. Eu estava dando uma Aí, olhada aqui. Tem uma boa estrada e a gente já se conhece sim, com bastante. Então, certeza. 6 anos utilizando 6 anos utilizando o AG Foto, né? E AG aí, com algumas soluções que a gente está colocando. Vocês já usam AG Contas, já fazem pesquisas restritivas, né? Já fazem enriquecimento de dados e agora estão com a gente conhecendo o Vendex. Eu queria falar um pouquinho Sim, sobre o Vendex hoje, Anderson. Então, para a gente introduzir aí, eu queria que você me falasse. Você comentou que você está na parte comercial, né? Conta para sim. mim como que era o processo de vendas antes do Vendex. Como é que era a organização disso aí? Bom, hoje, como eu falei aqui, atender, vamos somar aí 10.500 alunos entre colégio e faculdade, sem um sistema é impossível. Isso é a idade da pedra, né? É A gente loucura, coloca né? loucura. E o AG dá um suporte para nós, tanto em colégio quanto em faculdade, assim, maravilhoso, muito bom. Uma inovação bacana, uma assistência excelente. O Vendex veio para somar. Antes do Vendex, eu não vou ter aqui, mas era o bloco de contrato, né? Eu lembro que no meu primeiro emprego, lá em 2004, 2005, tinha o bloco de contrato, e antes da gente ter o Vendex há 6 anos, tinha o bloco de contrato, pra você ver. Olha o espaço que ainda se trabalhava com um bloco, você chegar na casa do cliente com um bloco de contrato debaixo do braço, né? Era um álbum de um lado, bloco do contrato do outro, recibo do outro, Isso. maquininha de E cartão. o bloco ele vai ficando velho, né? O vendedor não troca, às vezes tá amassado, tá feio, é deselegante, né? Sim. É muito feio. E assim, o Vendex hoje a gente já usa o Vendex. Meus representantes hoje todos já usam o Vendex. Eu 100% da recebi empresa? Tá todo mundo usando o Vendex hoje.
todo mundo usando o Vendex hoje. Hoje a gente tem um parceiro que, como eu vim para uma área, digamos assim, geral da empresa, eu não lido tanto com o representante, mas quem implantou o Vendex na empresa foi eu, com parceria com você, com o Júnior, com as meninas, com a Andressa e a Jéssica, e, e de uma certa forma quase todos passaram pela gente, né, com as reuniões e tal. Então hoje eu tenho 12 representantes. Eu ia falar para você, segura um pouquinho aí, vamos lá, vamos. Você já tinha 12, quando nós implantamos, antes de começar no Vendex, você já tinha esse volume de representante, era mais ou menos uns Eu tinha, 12, era 10, 12, 9 praticamente. 9. 3 entraram esse ano. Maravilha. Então, para quem acha que a tecnologia tira o emprego, pelo contrário, você colocou tecnologia e aumentou o emprego, né? E aumentou, com certeza. Como é que esses novos vendedores trabalhavam antes, Anderson? Como que era o trabalho para eles e como era para você fazer a gestão disso aí? Além do bloquinho ali que dava um pouquinho de trabalho para o Ah, pessoal escrever ali, perdia um pouquinho de tempo. Acho que para vocês fazerem a leitura disso aí depois também dava um pouquinho de trabalho, eu imagino, né? Dependendo da letra da pessoa. eu posso falar, o que acontece? É lógico, não é a intenção de nenhuma empresa fazer isso, mas a mão de obra, ela simplifica, isso é fato. Uhum, Com o sistema operacional simplifica a mão de obra. sim. Hoje, eu tinha 4 pessoas no meu financeiro, hoje eu tenho uma. Olha só. Mas Hoje em eu tenho, compensação, você tinha 9 vendedores, hoje tem 12, né? Então, e hoje eu tenho 12 vendedores. você Então, acaba assim, focando mais aonde não precisa ser automatizado, né? Mas na- naquilo que dá mais resultado, contribui sim, mais com o resultado no final da empresa. sim, hoje eu tenho 12 que já entraram sem o bloco, Pô, que legal. sem o bloco de contrato. E teve dar um testemunho aqui, né? Teve um caso, o vendedor nunca tinha viu o bloco do colega, mas já não usava. E, e teve uma falha, mas questão de internet mesmo, assim, coisa rápida. Vendedor novo, desespera. O cara quer mostrar que ele dá conta e tal. E ele, não, me dá um bloco aí, deixa eu tentar fazer aqui um rascunho e tal. Ele pegou o bloco, ele não deu conta. Ele, ele preencheu umas 4 vezes na frente do cliente, que ele rasurava o contrato, ele não pode ter rasura. Sim. Ele rasurava o contrato, ele tinha que tirar aquela cena feia na frente do cliente, amassar e jogar fora. Ficou pior do que esperar a Ficou internet pior do que, voltar. às vezes, ele tem um argumento, ele conversar com o cliente, né? Mas é o que eu falei. Isso é um vendedor novo, um vendedor. Vou dar um exemplo aqui, falar dele, que é um menino que ele é excepcional com o Vendex, que é o Jonathan, um vendedor nosso que está na Making Off há 8 anos. Certo. Ele dá show. Ele foi um dos cabeças que abraçou a ideia também com a gente, participou de reuniões com vocês, e ele falou assim, não, se é eu preferia conversar, pedir um café, pedir até para ir no banheiro, mas esperava voltar, mas não usava o bloco. Entendi. Vamos lá, o que que você sente, você que participou aí do processo de implantação do Vendex, que pegou o tempo antes e está agora coordenando a equipe aí de uma certa forma, o que que você entende que mudou com a implantação da ferramenta? Aí o que mudou, eu com o bloco, eu ia ter que dobrar, fazer um galpão só para não guardar contrato, né? Porque aqui a gente tem um sistema de acerto que vem esses contratos para mim, papel. E hoje, eu acho que 99% das empresas quer diminuir isso, quer tecnologia. Então, a informatização para nós foi a melhor coisa. Não só estamos falando do Vendex, mas não só o Vendex, como o meu financeiro. Hoje tem coisas que eu uso, um exemplo, contas a receber, é, é muito bacana. Então você está dizendo para mim que, vamos lá, você diminuiu o papel, diminuiu o custo de gestão, né? Porque afinal de contas não tem que Sim, correr atrás mais disso, ganhou tempo, né? Teu ganhou tempo. vendedor ele consegue trabalhar de uma maneira melhor, é isso? Sim, Pô, que bacana,
Que bacana. Hoje eu tenho um vendedor que na época, tudo que é novo assusta. Sim. Teve vendedor meu aqui que chegou em mim para falar assim, ó, com esse sistema eu vou ter que procurar outro emprego, porque eu não vou dar conta. Teve, O começo é teve impactante, né, Anderson? Os vendedores no começo isso, dá um susto, assim. entendeu? Assim, teve outro vendedor também que ficou com. Na verdade, foram três vendedores. Eles trabalham sempre na forma antiga Uhum. e quando veio, não vou dar conta de mexer no celular. Hoje se falam em comprar notebook para vender pelo notebook. Olha que diferença. Gente que não queria mexer. Que bacana. Quer dizer, adotar. É o processo natural de adoção de tecnologia, né? Primeiro a pessoa assusta, aí vai usando de curiosidade, daqui a pouco não consegue trabalhar sem mais, né? Não, Pô, legal. Fala uma coisa pra mim. E dentro da empresa, como é que teve alguma. Você notou assim, depois do uso do Vendex, mudou alguma coisa no processo da empresa? Teve ganho de produtividade, ganho de alguma coisa? tem ganho, de uma certa forma, de tudo. Desde quando você entra na casa do cliente, se atender um cliente com um celular, com um tablet, você ganha em tudo. A gente já teve elogio do cliente, Começando por credibilidade, né? Você chegando ali com o credibilidade, celular e justamente, tal, a essa é a pessoa. palavra. O vendedor chegou para vender na casa que ele, há 4 anos atrás, ele tinha vendido o álbum do ensino médio. Olha que bacana. E não era. E a mãe lembrou, falou assim: nossa, mas vocês estão diferenciados mais agora. Olha que legal. Então, você escutar isso, você sabe que você está indo no caminho certo. Que bacana. E isso é uma mudança gigante. Quando dentro da empresa que ela está sendo vista lá fora, é magnífico. Bacana. Bom, basicamente era isso. Eu queria te perguntar o seguinte: se você encontrasse uma outra pessoa, vamos imaginar que você está numa feira agora, você encontrou um colega teu de profissão aí, alguma outra empresa, e que também faz venda externa, Uhum. mas que não tem o Vendex hoje, que conselho que você daria para ele? Que dica você daria? Ó, eu indicaria com certeza o Vendex e falaria que é uma inovação gigante, que você ganha em credibilidade, você ganha em tempo, você ganha com o teu a longo prazo, não tão a longo prazo, mas assim com o teu pessoal. Hoje eu já vi vendedores nossos aqui falar, tipo assim, com outros, digamos, concorrentes. Mas vocês ainda trabalham com bloco. Nós não trabalha mais não, lá tirou, lá não tem mais não. Então, isso é muito grande para a gente. Eu tenho amigos que trabalham com sistemas semelhantes ao Vendex e hoje a gente já tem assim comparações. Eu falo, eu trabalho com esse, bacana, assistência muito top. A gente tem uma assistência lá com eles muito bacana. E é um sistema que trouxe. Ué, o Vendex hoje me dá condições de ter 30 vendedores. Se eu quisesse fechar o ano hoje com 30 vendedores, eu daria conta de atender devido ao Vendex. Um financeiro Mas só. no bloco de contrato, talvez eu não daria conta, porque a minha mão de obra interna me atrapalharia um pouco de Entendi. vir aquela burocracia do papel. Então, hoje, com o Vendex, um sistema que eu consigo abrir ele aqui em tempo real e acompanhar a venda em tempo real, é algo que eu não trabalho no escuro, porque o bloco você ainda trabalha no escuro. Eu não sei o que está acontecendo lá na rua. E o Vendex já me deixa à parte tudo. Maravilha. Anderson, obrigado. Agradeço aí ao seu tempo, à sua disponibilidade, a nossa É parceria de nóis. sempre aí, antes de mais nada. E conta com a gente que logo, logo nós vamos gravar um desse aqui falando do Graduei, é um outro aplicativo que a gente está Vamos. colocando aí. Esse eu tô mexendo. Tá fluindo aqui também.
Pô, bacana, bacana. Vamos Eu vou. certinho. Beleza. Parei a gravação aqui. Agora, de verdade, Anderson, obrigado. Valeu pelo teu tempo aí, pela parceria de sempre.